sejam muito bem-vindos. Meu nome é Milena Leal Pacheco, eu sou psicóloga, tenho residência em saúde mental e mestrado em psicologia clínica da cultura. Atualmente, eu trabalho como pesquisadora junto ao Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Fiocruz Brasília. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o papel da rede de atenção psicossocial em situações pós-desastres. Então aqui a gente está falando num período em que a fase aguda do desastre já passou e que agora a gente vai estar voltado para o planejamento das ações e do cuidado longitudinal das pessoas e das comunidades que foram afetadas. Lembrando aqui que a rede de atenção psicossocial ela é formada por 7 componentes e cada um desses componentes possuem diferentes serviços e estratégias de cuidado. O primeiro deles é a atenção básica, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, os centros de convivência e cultura, consultórios na rua, as EMULTs. São todos serviços e dispositivos que estão na atenção básica e que devem participar ativamente da continuidade do cuidado da atenção psicossocial em situações pós-desastres. O outro componente é a atenção psicossocial estratégica, constituída pelos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Os CAPs, então, eles vão ter um papel fundamental, tanto para acolher e estar redimensionando os projetos terapêuticos de seus usuários, que já estão vinculados, ou seja, pessoas com transtornos mentais que já estavam vinculados, e também para acolher novos usuários, outras pessoas que, em razão do contexto que o desastre coloca, essa pessoa ela vai precisar de um cuidado mais especializado em saúde mental. Os CAPs eles vão estar, assim como a atenção básica e os demais componentes da atenção psicossocial, olhando para as diferentes dimensões, e por isso que a gente fala que é atenção psicossocial. A atenção psicossocial ela não está preocupada apenas com os sintomas, com os transtornos propriamente ditos, mas sim com o bem-estar das pessoas. Mas como que está o processo de luto? Como que está o processo de retomada do trabalho, como que está o processo das moradias, de reestruturação, se as políticas públicas estão chegando para os grupos mais afetados. É fundamental que tanto os CAPs e a atenção básica possam pensar aí em diferentes estratégias também de cuidado, porque para algumas pessoas a fala vai ser uma via, mas para outras não. E aí a gente tem a arte, a cultura e outras formas também mapeadas pelas práticas integrativas e complementares de atenção à saúde, também como potentes para que as pessoas possam elaborar e reintegrar toda a experiência traumática que foi passar por uma situação de desastre. Outro componente é a urgência e emergência em saúde mental, e aí é fundamental essa articulação também, né, em rede, junto com os CAPs e com a atenção básica. Então, os casos que ainda cheguem, né, junto ao SAMU, de uma crise em saúde mental, por exemplo, tentativas de suicídio, a recomendação é que devem ser notificadas pelas equipes, e as pessoas que passaram por uma tentativa de suicídio, elas precisam ser acompanhadas por uma equipe. Outro componente é a atenção hospitalar em saúde mental. A atenção hospitalar, a gente deve lembrar que as internações, elas são recomendadas apenas quando todos os recursos comunitários se mostrarem insuficientes. E essa internação ser de curto prazo e, novamente, articulada com uma equipe que vai dar continuidade do cuidado. Lembrando que a internação, ela é uma parte de um cuidado, de um projeto terapêutico que deve ser pensado a médio e longo prazo. Outro componente é a atenção psicossocial em regime residencial transitório, que são as unidades de acolhimento, que estão vinculadas aos CAPs, geralmente aos CAPs álcool e drogas. Esses serviços também, eles estão ali, é um serviço que ele é vinculado obrigatoriamente aos CAPs,
Então, ali estão as pessoas que necessitam de um cuidado em regime residencial e também poder, junto com as equipes dos CAPs, né, que as pessoas elas seguem o tratamento no próprio CAPs, também considerando aí qual que é o impacto no território, porque essa pessoa que está ali na unidade de acolhimento, ela vai voltar e saber, por exemplo, como que o território foi atingido, como é que se encontra a família da pessoa, quais serão as condições depois para que essa pessoa que está na unidade de acolhimento possa voltar e quais são as necessidades de reparação. Isso tudo é fundamental ser abordado pelas equipes. As outras duas estratégias são as estratégias de desinstitucionalização, voltada ainda para pessoas que ainda se encontram institucionalizadas nos hospitais psiquiátricos e nos hospitais de custódia, e as estratégias de reabilitação psicossocial, que são os grupos de geração de trabalho e renda, as iniciativas de arte e cultura, o papel das associações de usuários e familiares, que são coletivos formados por usuários, pessoas com transtornos mentais, e que então poder olhar para essas iniciativas, se elas foram desde perderam materiais, se os oficineiros, né, tem alguns que trabalham com voluntários, como é que ainda está sendo possível contar com as pessoas que apoiam esses grupos, quais são as necessidades materiais para a recuperação. Então, a gente pode ver pelos componentes da RAPS por que a gente fala de atenção psicossocial e por que a gente não está falando de cuidados especializados em saúde mental. A RAPS se preocupa com o bem-estar das pessoas e dos seus coletivos. Ela se preocupa com os direitos humanos. Ela se preocupa com a liberdade das pessoas. Toda a perspectiva de cuidado vai ser pela redução de danos. Então vai poder olhar para esse usuário, falar sobre os riscos, falar sobre, em relação, se for usar droga, quais são as possibilidades para reduzir o dano diante de situações que a gente sabe que uma situação de um desastre, ela vai impactar todas as pessoas e algumas pessoas vão estar mais vulneráveis. Fundamental que essa rede possa estar discutindo, as equipes de saúde das redes de atenção à saúde, discutindo permanentemente, organizando processos de formação de educação continuada, que elas possam também estar em diálogo com as redes de assistência social, com a rede de educação, com a rede de cultura, com a rede de direitos humanos, com a defesa civil, para que uma rede possa estar apoiando a outra. À medida que as pessoas começam a perceber que estão sendo vistas, que estão sendo escutadas e que elas estão sendo apoiadas no seu processo de reconstrução, isso também tem um impacto muito positivo na melhora das condições de vida e no potencial de resiliência.